Gente, essa questão fala sobre o ambiente marinho, que desperta nos cientistas grande fascínio, provavelmente devido à sua rica e singular biodiversidade. A partir do critério profundidade, os oceanos podem ser divididos em diversas zonas ou regiões com características até certo ponto distintas. Sobre o assunto abordado, são feitas algumas afirmações. Analise-as e assinale a correta. Então, gente, antes da gente ler as alternativas, vamos fazer um esqueminha aqui, né, de uma zona costeira, para a gente lembrar o nome dessas zonas que eles estão comentando na questão, ok? Então, aqui eu teria a terra, ok? Então, o que a gente tem? Normalmente, uma parte, né, você começa no raso e vai aprofundando, ok? Então, isso aqui é terra e aqui está o nosso oceano, ok? Então, gente, toda essa faixa que nós temos de solo, de fundo de mar, que eu estou colocando em vermelho, a gente chama de zona bentônica, que é onde ficam então os bêntons. Essa zona bentônica, ela pode ter organismos sésseis, que são aqueles que não se movem, ou errantes, que se rastejam, mas normalmente, né, são organismos que ficam no substrato, ok? Quando a gente observa a parte, né, mais na parte mediana do oceano, a gente tem a zona que a gente chama de nectônica, nécton, ok? E a parte superficial, bem superficial, né, até um pouco menos do que esse desenho aqui, a gente chama de planctônica. Entretanto, gente, existem outras nomenclaturas, existem outros tipos de zonas, né, que a gente vai até encontrar aí nessa questão. Então, quando a gente fala em zona adal, a gente está falando do fundo do mar. Quando a gente fala em zona abissal, a gente ainda está lá embaixo, mas um pouco acima da adal. São zonas, pessoal, que se a gente for pensar em incidência solar, é bem baixa, concorda? Porque olha a coluna d'água que você teria que penetrar o raio solar para chegar. Então, essas zonas são zonas com baixa luminosidade, muitas vezes até sem luminosidade. Então, isso já nos dá uma dica de quais tipos de seres vivos a gente encontra ali, ok? Subindo um pouquinho, né, a gente vai ter uma zona que a gente chama de batial. Então, gente, essas nomenclaturas, elas vão se sobrepondo, ok? Existem outras, por exemplo, a zona onde bate luz, a gente chama de fótica ou eufótica. E a zona que, por exemplo, a luz não consegue penetrar, seria a zona afótica. Então, tem uma série de nomenclaturas que a gente vai utilizar para caracterizar esses oceanos. Aí vai depender do que a gente está falando aqui, tá? Então, vamos ver as questões. Letra A. Devido à luminosidade intensa, a região adal é propícia ao desenvolvimento do fitoplâncton. Então, gente, vamos lembrar aqui que o fitoplâncton são aqueles organismos, micro-organismos, são responsáveis pela grande parte da fotossíntese do mundo. Se eles fazem fotossíntese, eles precisam de luminosidade intensa, mas não é na região adal, né? A região adal é uma das mais profundas. Então, essa não pode ser a nossa resposta. Letra B. Os organismos do domínio bentônico, então são aqueles de fundo de mar, podem ser sésseis ou errantes e, via de regra, alimentam-se de cadáveres e detritos orgânicos. Pessoal, por quê? Como você está no fundo do mar, toda matéria orgânica que morre assenta, ela vai para esse fundo. Então, os organismos que moram ali, que sobrevivem ali, normalmente são os decompositores, que se alimentam, então, dos cadáveres e detritos orgânicos. Essa é a alternativa correta e a nossa resposta, mas vamos observar as outras duas. Em regiões costeiras, a ocorrência do fenômeno ressurgência prejudica a cadeia alimentar e inviabiliza a pesca. Gente, o que é ressurgência? A ressurgência é quando você tem
águas mais profundas e ricas em matéria orgânica que sobem para a superfície. Então, você está revolvendo essa água no oceano. Isso não prejudica a cadeia alimentar ou inviabiliza a pesca. É exatamente o contrário, porque como essa água que está vindo lá de baixo ela é rica em matéria orgânica, você sobe com essa matéria orgânica e você possibilita que os organismos que estão mais acima, nas zonas mais superiores, consigam ter uma disponibilidade maior de alimento. Então, você acelera os processos, auxiliando a cadeia alimentar ali, então melhorando a prática da pesca, uma vez que a gente vai ter mais disponibilidade de animais ali, ok? Então, essa também está errada. E letra D, as águas quentes da região abissal favorecem a vida vegetal e, por consequência, a diversidade animal. Então, gente, o abissal está aqui embaixo, ó, junto com o Adal, bem lá no fundão. Se chega pouca luminosidade, como que a água ali vai ser quente? Então, essas águas são frias. Essa não é a nossa resposta. Por isso, letra B.